Tá quente aí? Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fogo na Calcinha. Estamos aqui na temporada Dilemas do Educar. Estou aqui com o Henrique, meu convidado dessa temporada, conversando sobre isso. Eu falo dos meus dilemas, o Henrique fala de ferramenta, compartilha história e a gente vai amarrando tudo isso com o objetivo de contribuir aí para facilitar a vida aí de papais e de mamães com os dilemas do Educar. Esse é o terceiro episódio dessa temporada. A gente vai falar um pouquinho sobre as características, né, da parentalidade, mas eu quero resgatar um pouquinho com vocês que estão acompanhando aí a temporada e para você que está chegando agora, para que você possa assistir os episódios anteriores. No primeiro episódio dessa temporada, a gente falou num contexto geral, né, Henrique, sobre os dilemas do Educar, e falamos um pouquinho como é que a gente expressa, né, a nossa maternidade, a nossa, né, a paternidade, e falamos desse conceito da parentalidade que muita gente ainda não conhece, e eu vou pedir para o Henrique começar lembrando a gente o que é parentalidade. Então tá bom. Vamos lá, então. Para a gente entender essas palavras, né, esses conceitos, parentalidade, maternidade e paternidade, a gente pode olhar para o sufixo da palavra dade, que é o finalzinho da palavra, que quer dizer expressão ou qualidade de ser alguma coisa. Então, paternidade é a expressão, a qualidade de ser pai. Maternidade é a mesma coisa com mãe, né? A qualidade de ser mãe. E a parentalidade é a expressão, ou seja, como se faz, né? Como se expressa, como é qualquer pessoa que cuida de uma criança. É interessante esse tema é interessante hoje, porque as famílias mudaram a sua configuração, né? Não necessariamente é só pai e mãe, mas as estruturas têm mudado bastante. E esse termo pode entrar porque hoje em dia a estereotipação dos termos está diminuindo um pouco, assim, sabe? Então, quando você pensava em paternidade, você pensava em um conceito bem estereotipado do que é ser um pai, né? Então, ser um pai era uma listinha de coisas. O que é ser mãe era também uma listinha de coisas que você tinha que cumprir. E a parentalidade pode surgir assim num contexto onde a gente está repensando essas coisas, né? A gente veio falando que tudo é uma construção, né? Esse foi o primeiro episódio. A gente veio falando que tudo é uma construção social que vai mudando através do tempo. Então, assim, o que nós estamos fazendo é um exercício para repensar a forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos, como nós exercemos essas funções parentais, e colocando no crivo crítico o que tem acontecido, né, até agora, como tem sido feito esse trabalho, né, de ser pai, de ser mãe, de ser cuidador, durante a história, durante o tempo até hoje. Então, a gente veio conversando sobre isso, né? Sim, sim. E aí, Henrique, eu acho que é bacana que depois de toda essa construção que a gente fez nesse episódio, quem ainda não ouviu, eu convido que volte lá no episódio 25 e olhe isso. Depois a gente veio conversar no último episódio da temporada sobre, né, os conflitos, sobre o jeito que a gente vai exercendo, né, essa parentalidade, e aí a influência, né, da nossa experiência como filhos. A gente esbarrou um pouco na questão da culpa versus punição, falamos um pouco das emoções, e aí eu acho legal também as pessoas voltarem, quem ainda não ouviu o último episódio, onde a gente falou, né, sobre seu filho ou seu ego, para que a gente, né, provocando aí, para que a gente possa ficar atento
qual que é a necessidade, né, nessa dinâmica, às vezes, de conflitos, porque o conflito, ele faz parte, e aí para convidando, né, para que os pais, para que os cuidadores, de quem é responsável pela educação dos filhos, ficassem atentos a isso, né, é uma necessidade minha que está aqui, é uma necessidade do meu filho para ficar atenta, e aí o Henrique, e eu vou falar assim, gente, de forma bem sucinta, volta lá e vê esse episódio que está muito bacana, onde o Henrique compartilhou os 4 passos aí que é da comunicação não violenta, que pode ajudar papais, mamães, titios, titias, avó e avô na educação dos filhos, que é você realmente observar o fato, né, descrever da forma que ele realmente aconteceu, dizer como é que você se sente em relação àquilo, né? Quando o filho é menorzinho, ajudar o filho também a identificar o que ele está sentindo. Criança não conhece, não sabe dar nome para as emoções, a gente tem que usar, tem que ajudá-los, né? Qual que é a necessidade que não foi atendida, que necessidade ali que você deseja, né? Para que você tenha mais satisfação, e às vezes quando a criança menor ajudar, e realmente fazer um pedido, né? Como você quer que seja aquela a resolução daquele problema, ou mesmo convidar, né? Quando as crianças já são maiores, convidar aí o adolescente, a criança a participar, né? O que ele sugere que seja feito para resolver o problema? Dessa forma, a gente consegue, né, sair desse viés da culpa, punição, e trazer realmente, né, convidar a criança e se colocar nesse lugar de resolução de problemas, né, não de punição. Então, vale a pena ouvir. E bora lá, então, né, Henrique, falar sobre isso, né, características da parentalidade, como é que a gente pode se apropriar dessas características para que a gente possa escolher, né, e fazer um trabalho aí interno de ficar no lugar que a gente entende que vai ser o melhor para a gente, já que a gente está falando da expressão, né, de ser mãe, de ser pai, e para a criança também, que no final vamos lembrar que o principal interessado e a pessoinha que a gente mais quer contribuir é para que a gente possa realmente criar, né, educar pessoas melhores para esse mundo, né? Então, vamos lá, Henrique, falar das inquietações e dilemas desses tipos de parentalidade e os impactos que isso tem para a garotada. Uhum. A gente estava falando no episódio passado sobre a CNV, né, que você tão bem resumiu aí mais ou menos o que é. E é interessante pensar assim, que a CNV é um modelo de ferramentas que você tem para se organizar nas relações. Tá? Por isso que é importante entender bem a CNV, porque ela vai te dar todo o aparato necessário para você se conhecer, para você começar a entender o outro, balancear contextos, para poder tentar achar uma solução comum nos conflitos que são naturais em todas as relações humanas. Isso vai acontecer, tá? E o que a gente vai falar sobre hoje só confirma a importância da CNV que a gente falou anteriormente, né? A gente vai falar hoje sobre estilos parentais, né? Então, assim, nós vamos falar sobre 4 estilos parentais, e como que a gente se relaciona com eles, como que a gente expressa eles, onde a gente está nesse contexto, né, dos estilos parentais. E aí a CNV vai cair como uma luva para você poder se enxergar dentro desse estilo, onde você vai estar, ou quando você vai passar de um para o outro, né, que você não é fixo em um, você vai passando de um para o outro, mas a CNV vai te ajudar, né, a entender onde você está, e vai te ajudar nessa caminhada, caso você queira passar para um outro estilo, repensar o seu estilo, né? Como que você vai repensar o estilo do outro junto com ele, né? Ou dar a voz para o outro, poder repensar o estilo dele, né? Então é muito interessante o episódio passado para poder fazer mais sentido o que você vai fazer com as informações dele. Sim, certo? Certo. Então, vamos lá então. Os estilos parentais são assim modelos de ação, né? Então são modelos com certas regras, uma certa estrutura que você está mais ou menos dentro deles, e isso vai te guiar nas suas relações com os seus filhos. Nós vamos falar de 4,
né? Que são os 4 principais, né? Que é o rígido, né? O estilo parental rígido, o permissivo, o negligente e o positivo. Tá? Desses 4, 3 são majoritariamente nocivos, né? Que é o rígido, permissivo e negligente. E o positivo é uma tentativa de você pegar algumas coisas boas de cada um, né? Juntar nela ali, usar outras ferramentas para uma coisa mais bacana de como se fazer. Então, eu acho que a gente pode começar a conversar sobre cada um deles, né? E ver como que cada um é, mais ou menos. Né? Então, acho que a gente pode começar pelo rígido. Bora lá. No rígido. E pensa assim, a gente falou já em outro episódio, né, sobre papéis estereotipados do homem, da mulher, do pai, da mãe, né? Sim. E de machismo estrutural. Nós falamos disso no primeiro. E o rígido está muito ligado com isso, porque o machismo estrutural, ele provocou assim, o surgimento de uma estereotipação paterna violenta e rígida demais. Né? É muito difícil você encontrar alguém que não teve dependendo da idade, lógico, mas quem é um pouco mais velho, é muito difícil achar alguém que não teve um avô rígido, ou um pai, em certa medida, né? E tudo isso diz que o homem precisa ser assim e tal. Né? Claro que existem mães rígidas também, mas o homem é mais forte nisso. E eu ia justamente dar esse contraponto, porque essa é uma característica masculina, né? Essa rigidez em função, né, desse machismo estrutural que você está trazendo, mas isso também está presente nas mulheres, e também temos mães com essa característica muito rígida, né? Que isso é importante a gente falar também, embora seja, né, o machismo, mas existem mulheres machistas, então também existem mulheres e existem mães rígidas também, né? Então isso, mas vem, obviamente, desse machismo. E se é o pai ou se é a mãe, bora conversar então como é que essa característica também vai impactar aí nos dilemas da educação, né? Porque eu percebo das vezes que eu fui rígida, né? Porque eu já fui rígida, e às vezes me pego sendo, né? Isso também depois me traz o sentimento da culpa, né? Porque essa rigidez, ela já me deixou, assim, muito limitada em perceber o que estava acontecendo. Com certeza não usei os 4 passos ali da CNV, e aí deu merda, né? É aquela hora que você dá aquela bronca, que você dá aquele surto, ou impõe alguma coisa, vai ser assim, ponto final, vai ser assim, porque quem manda aqui sou eu. E aí depois você fala, puxa vida, acho que não foi bem isso, né? E aí aí a gente vai lá lidar com a culpa, conversar um pouquinho com a culpa, né? Isso acontece bastante, né? Mas é importante a gente diferenciar, assim, existem eventos onde a gente é rígido, explosivo, né? Que tem os seus problemas, mas não é uma coisa estruturalmente nociva. É bom que não aconteça, né? Mas não é estruturalmente nociva. A gente vai falar aqui sobre o rígido estrutural mesmo, assim, sabe? A pessoa que exerce a parentalidade dela de forma muito estrita. A gente vai levar pro extremo na nossa caracterização desse papel, né? Para a gente entender o que é. Sim. Mas é claro que dificilmente a gente vai encontrar alguém só nesse papel. Sim. A gente vai oscilar, né? Sim. Na maioria das vezes. Mas vamos lá, né? Falar sobre papais e mamães rígidos aí. Né? Então, a pessoa que ela é rígida, ela acredita que punição e violência educam. Tá? Geralmente punição e violência educam. Porque é um tipo de parentalidade que deixa pouco espaço para uma flexibilização das relações. Então, existe um conjunto de regras que tem que ser seguido, exatamente como tem que ser seguido, e ao sair disso, você rapidamente tem que voltar para esse círculo aceitável, né? E muitas vezes usa
de violência e de punição para isso, né? Uhum. Esses pais geralmente são chamados de autoritários, generais, totalitários, brutos, broncos, né, durões e tal. E é engraçado que muita gente sente até orgulho, né, de falar que é isso. Sente um orgulho de falar, não, porque comigo não tem vez, não pisou fora da linha, né? Não, a educação só acontece se for assim. Eu já ouvi muito isso. Você só educa... E bate no peito, né? Tem isso. E bate no peito como se fosse uma coisa maravilhosa. E a gente volta no machismo estrutural, porque é isso que o machismo estrutural recompensa, e diz ser certo. Por isso que é importante repensar esse tipo de estrutura, né? E qual é o problema desse tipo de relação? Como é que isso impacta a criança? Se você está sempre controlando a criança e dá pouca margem para ela ter voz, ela não consegue desenvolver autonomia. Ela não consegue exercitar a autonomia dela, porque ela não tem nem espaço para nem mesmo se conhecer, para entender o que ela é. Sabe aquele negócio que fala criança não tem vez, criança não tem voz? A gente falou do episódio passado, nossa, nem a gente acha que quer alguma coisa, né? Tem nem tamanho! E assim, tem nem tamanho. E assim, você só consegue criar adultos autônomos se você dá essa oportunidade para eles exercitarem enquanto criança. Não dá para magicamente você tem uma criança extremamente presa, aí quando fez 18 anos vai virar uma chavinha, vai ser uma pessoa super, né, chique de si, confiante, sabe resolver as coisas e se dá bem com todo mundo. É impossível. É impossível. Ô, Henrique, e isso é tão maluco, né? Que aí eu sou uma profissional de recursos humanos e de desenvolvimento. Aí depois essa pessoa vai para o mercado de trabalho e a gente tem que ter programas de desenvolvimento para gente grande, para poder a pessoa ter autonomia, ter iniciativa. Mas é um modelo de educação. Eu sou pedagoga de formação, né? E você sabe que isso foi um grande dilema, né? Porque eu fui fazer pedagogia, porque educação corporativa na época estava no auge, enfim, fui fazer estágio em escola, e eu ficava nesse conflito, eu ficava, gente, porque aí eu tinha acesso, né, não só ao sistema de educação, estou falando aqui da instituição escola, mas eu ia estudando, né, tudo que é o desenvolvimento, né, cognitivo, emocional da criança, eu falava, gente, mas ninguém faz isso aqui, e depois a gente fica lá nas empresas tentando dar jeito nesse negócio, a gente está agindo no lugar errado, o buraco é mais embaixo, né, por causa dessa rigidez. A gente educa a criança para ela ficar dentro de uma caixa e depois, quando ela está adulta, você tem que pensar fora da caixa, você tem que ser ousado, você tem que ter autonomia, inovação. Não combina, né? Tem que ir para o mundo, né? Tem que ir para o mundo. Como é que você vai para o mundo com uma criança que não treinou? Exato. Que não treinou. E muitas vezes, olha só, de novo, linkando o que a gente falou no episódio passado, né? O pai e a mãe que é assim, às vezes eles acham que estão educando bem o filho, porque ele está fazendo com que o filho faça o que ele quer, o que o pai quer. O modelo do pai, por ele achar ser perfeito e não ter empatia com o contexto alheio, né, de entender que a criança vem de um outro contexto, impõe porque tem uma relação de poder, de superioridade entre o pai e a mãe, entre o pai, a mãe e a criança, né? E aí impõe isso como se fosse uma verdade e fica satisfeito, porque se meu filho está fazendo o que eu mando, o que eu quero, então ele vai ser alguém beleza na vida. E não necessariamente é isso. Não necessariamente é isso. Você pode até ensinar alguma coisa para alguém dessa forma muito rígida e violenta e punitiva, só que isso vem a um custo muito pesado, né? Por exemplo, a criança não vai conseguir gerar uma autoconfiança. Porque se tudo que ela faz está errado, se tudo que ela pensa de diferente é errado, ela vai crescer com esse modelo. Sim. Vai crescer achando isso, ela vai crescer com medo.
tudo que ela for fazer, ela vai ter medo, vai ter medo de decepcionar o pai, vai ter medo de decepcionar a mãe, vai ter medo de apanhar, vai ter medo das consequências, medo. Aí cresce, vai para a vida com medo o tempo inteiro. Vai para a vida com medo o tempo inteiro, descrença em si, acha que não será capaz de fazer as coisas, não vai ter energia para fazer as coisas. E aí a gente vive num mundo que exige produtividade de uma pessoa que não foi ensinada a ser produtiva, isso gera ansiedade, isso gera culpa nela, o que gera menos habilidade, né, para viver, e é isso. A ousadia, a criatividade, né, a contribuição, ela tem relação com a minha autoconfiança nas minhas ideias e pensamentos, né? Então, a ousadia, para eu ser ousada, para eu ser criativa e colocar isso em prática e expressar isso, eu preciso ter autoestima e autoconfiança. E se eu venho de uma educação, de um modelo mental de rigidez, aonde eu era punida todas as vezes que eu expressava algo, dificilmente eu vou ter essa segurança, né? E isso muitas vezes causa muita ansiedade nos adultos, que aí já né? Estou compartilhando lá na frente por causa da minha experiência em desenvolvimento, mas isso também é muito cruel com a criança, né? Eu já tive a experiência na época de faculdade, de ver o quanto que a criança fica travada, né? Esse medo na criança, esse tá olhando para o lado, né? Parece que está esperando a punição chegar, né? Ela está simplesmente andando e está esperando alguém dizer para ela que o jeito que ela está andando está errado, porque quando a gente vai falar dos catatauzinhos, dos pequenininhos, até nesse momento a gente está sendo rígido, né? Eu estou ali dizendo para ele, punindo ele, toda hora a criança está andando e você está ali falando que ela está andando errado, né? Que ela tá. Então a gente tem que ficar muito exatamente. atento. Tudo tá sempre fazendo alguma coisa errada, né? Parece que tá sempre errando. E assim, a punição, a gente muitas vezes as pessoas adotam esse comportamento punitivo porque falam que funciona, né? A curto prazo, ali na hora, realmente você pode falar que funciona em muitas aspas, né? Porque a criança vai deixar de emitir um comportamento que você considera errado. Mas a longo prazo isso não funciona. Não funciona. Tem um psicólogo chamado Skinner, que ele foi assim, o pai da psicologia comportamental, né? O que ele fala sobre punição? Que a punição, ela não elimina um comportamento que você acha errado. Não elimina. Porque a punição não ensina um comportamento certo. A punição não ensina um comportamento certo, né? Ela vai suprimir ali um comportamento que você acha que é errado. Só que, em contrapartida, faz surgir na criança, né, ou dá assim, um terreno para que a criança apareça com outro comportamento que vai chamar de esquiva ou de fuga, que é assim, eu vou fazer alguma coisa não para aprender o certo, mas para que meu pai e minha mãe não me peguem fazendo o errado. Porque ela não aprendeu a fazer o certo. Mas ela pode aprender a desviar ali. Ela não tem referência de outro comportamento, né? Ela não tem referência de outro comportamento. Então fica difícil para ela, né? Fica difícil. Isso. A já está ensinando, mas no final a gente não tá ensinando necessariamente, né? Está só ensinando a criança a fazer uma fuga. Quer dizer, por exemplo, se você acha que seu filho passar jogando videogame muito tempo é ruim, né? E você não tenta, junto com ele, construir um comportamento mais produtivo, do tipo, vou te ensinar a ler alguma coisa, vamos criar o costume de ler, de praticar um esporte, de ter um hobby e tal. Você só o pune por jogar videogame, ele vai dar um jeito de continuar jogando videogame sem que você veja. Ele vai continuar, e no final das contas, você perdeu a janela que você tinha para ensinar novas coisas bacanas para a criança. E assim... O que eu ia complementar, Henrique, disso que você está trazendo, né? E hoje vendo, né? Por exemplo, hoje eu uso uma ferramenta que é o mapeamento das inteligências, né? Quando a gente vai falar de desenvolvimento, meu trabalho com as mulheres tem lá a gente mapear as inteligências e identificar junto com a mulher, com a mentorada, ali as inteligências que ela vai desenvolver.
Olha que interessante, todos nós temos, segundo essa teoria do psicólogo Gardner, né? Porque a gente também tem várias teorias. Nós temos 9 inteligências, todas possíveis de desenvolvimento. Se a gente, enquanto pais, tem essa informação e começa a estimular também na garotada que elas usem essas 9 inteligências, ela tem, primeiro que ela usa todos os recursos que ela tem, e lá na frente, numa vida adulta, isso vai ser muito legal, e segundo, que a gente sai disso, né? Sai do vídeo, não pode jogar videogame 24 horas por dia, mas pode fazer o quê? O que ela faz? E ainda mais agora, se a gente for olhar que agora a gente está todo mundo dentro de casa, aula online, a criança não está interagindo com os amigos, não está correndo na escola na hora do recreio, e aí, olha só o impacto disso se a gente não se apropriar e não se organizar para fazer diferente, né? É isso mesmo. A gente, acho que em outro momento, em outra conversa, a gente vai falar sobre a disciplina positiva em idades específicas, assim, né? Mas só um adendinho rápido, assim, né? Com uma criança pequena, de até uns 3 anos, você não pode falar para ela assim, não pule no sofá. Você tem que falar, brinque no chão. Mostre para ela o que vai fazer e não o que ela não vai fazer, porque é um processo abstrato tão complicado que a criança não tem nem cérebro para isso, ela não tem capacidade biológica de entender o ato de pular no sofá e a negação disso. Tipo, é muito abstrato para ela, mas ela consegue entender o chão e brincar no chão. E aí, olha só, a gente pune por isso, fica falando 1000 vezes para ela não pular no sofá, ela não absorve a informação, a gente fica enlouquecida e muitas vezes o que acaba acontecendo, até uns tapinha, né? Desce daí, menina! Aproveita que tem fralda também, né? Dá aquela amortecida. E vai. E assim, a vida real é essa. A vida real é essa. A gente pune a criança, e é tão engraçado que a gente pune a criança por algo que ela não consegue entender. Biologicamente provado, é provado. Ela não consegue compreender. É igual eu falar para você assim, me fala, eu vivo numa casa grande em sueco. Se você não saber falar, eu te bater. Não tem cabimento um negócio desse, assim, né? E olha só, o que acontece quando você usa desse tipo de parentalidade muito rígida, que tem violência e punição? A criança começa a produzir muito cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, né? Que tem os seus benefícios quando aplicado corretamente, assim, né? Não a punição, a violência, mas o hormônio, né? Mas quando você tem muito cortisol o tempo inteiro no corpo, que você está muito tenso, o que começa a acontecer? A massa cinzenta do cérebro da criança começa a ser destruída, sabe? De alguma forma começa a ser destruída. E isso, assim, atrapalha o desenvolvimento da inteligência, de habilidade de aprendizagem, de memória, percepção sensorial, abre espaço para o desenvolvimento de obesidade, depressão, problemas imunológicos. Não, só... Sabe? Gente, só meleca. Só dá meleca. Altera padrão de sono da criança. Então, Henrique, e outro dado, assim, né, para a gente pensar, né? Eu não tenho a informação aqui na mão para compartilhar, mas o quanto que tem aumentado o número de crianças com ansiedade, com depressão. Gente, é assustador. Eu estava vendo um número esses dias, gente, são crianças. O número de suicídio de adolescentes tem aumentado. Tem aumentado bastante. Tem aumentado muito. Isso tem bastante a ver com o próximo que a gente vai chegar. Tem a ver com esse também, com certeza. Absoluta certeza. Tem a ver bastante com o próximo também. Então eu vou deixar para comentar isso um pouquinho mais para frente. Tá bom, combinado. Tá bom. E assim, isso aumenta, esse tipo de parentalidade aumenta a chance da criança adotar um comportamento violento ou desenvolver doenças mentais. Se você for, claro, olha só, veja bem, por isso que eu falei, nós estamos falando de uma coisa extremada, né? Não é porque alguém deu um tapa no filho agora que isso vai acontecer. Mas se você for ver
Não vai pegar o chapeuzinho da culpa, né? Calma, né? Calma, respira. Todas as pessoas que foram diagnosticadas como serial killers, sabe? Que tiveram pessoas que matam, que causam violência física a outro, olha como foi o ambiente deles, que eles foram criados. Olha, de 99 em 100, eu tenho certeza que foram assim. Sim. Que foi esse tipo de comportamento. 2 exemplos de filme. Você assiste o Fragmentado e assiste o Dragão Vermelho, por exemplo. São 2 exemplos de filme. Você vai ver como que a infância difícil, violenta, causa problemas para a vida adulta. Sim, né? sim. Então, antes da gente passar para o próximo, eu vou contar para você quais são os possíveis resultados comportamentais de uma criança que é punida. Então, a partir do momento que você aplica a punição da criança, como que ela pode se sentir? Qual que é o resultado disso? A disciplina positiva chama os 4 R's da punição. Só para curiosidade pelo nome mesmo, né? Tá. Mas, assim, você vai e pune a criança. Ela pode se sentir ressentida. O que é se sentir ressentida? Ela fala assim, ó, isso que está fazendo comigo não é justo. Eu não posso confiar nos adultos. Isso é uma possível reação dela. Né? Uma criança que pensa muito assim vai crescer não confiando em ninguém. Como é que ela vai se relacionar com alguém amorosamente, por exemplo? Se ela tem desconfiança de todo mundo. Né? Ou ela pode adotar uma postura de retaliação, que é eu vou me vingar. Você está me punindo agora, mas você espera. Você espera que uma hora vai chegar. O seu tá guardado. O seu tá guardado. E a criança vai fazer alguma coisa. Ela vai fazer alguma coisa. Ela está primeiro. Pensa assim, quando ela adota essa postura, ela está magoada. Tá? Ela está magoada. Ela está machucada por ter sido punida. Ela vai se vingar. Mas é principalmente para chamar a atenção do adulto para olhar para ela. Não porque ela é uma criança má, mas é uma forma que ela achou para chamar a atenção do adulto. Tá? Ela pode adotar essa postura de retaliação. Ou ela pode adotar uma postura de rebeldia, que é bater de frente mesmo. Então, o adulto vai, pula, briga, ela grita em cima, sabe? O adulto fala, não faz isso, ele vai e faz mesmo, que é para bater de frente com o adulto e pronto, acabou. O problema disso é que nessa briga não é a criança que cresce, né? É o adulto que diminui, né? Porque aí o adulto... Fica 2 crianças brigando. Ficam 2 crianças, uma criança pequena e uma criança grande, mas são 2 crianças. Você falou uma coisa muito interessante agora, porque assim, a gente pune a criança ou reprime o comportamento da criança de explosão de raiva. Sabe? Com Como raiva. se a criança não pudesse sentir raiva, mas a gente faz isso com raiva. E a gente grita, gritando. fala para a criança não gritar. Henrique, teve um dia desses que eu estava conversando, não sei com quem, e a pessoa estava falando assim, eu falo pro meu filho não gritar gritando, ô fulano, para de gritar! A gente faz isso! É o modelo. É o modelo que a gente está ensinando, né? É o modelo. E assim, e aí depois a criança pode adotar uma outra postura que a gente vai chamar de recuo, mas esse recuo se divide em 2, tá? Ou ela vai ser um recuo de dissimulação, que é, da próxima vez eu não serei pego, né? Então, você está me punindo agora, mas foi aquilo que a gente conversou do Skinner, né? Que a punição faz você criar comportamento de esquiva. Da próxima vez eu não vou ser pego, você pode esperar. Eu vou dar um jeito de mentir para você, de te enganar. Ou ela vai ter uma redução de autoestima. Então, quando você briga com ela, ela fala, eu sou uma criança ruim, eu não presto, vai murchando. Né? E nossa, você imagina, hoje, a gente sempre está falando isso em todos os episódios, né? Que a gente vive numa época que exige demais da gente em questão de produtividade, é uma coisa quase utópica, que ninguém consegue acompanhar. É real, não é real? Real. E assim, se nós adultos sofremos com isso, imagina as crianças que têm uma psicologia um pouco mais frágil, informação, né, ali, personalidade um pouco mais frágil, com poucas ferramentas para se proteger. Então, assim, é muito comum que adotem esse tipo de postura. Eu sou ruim, uma pessoa ruim, sabe, assim, eu não presto. E uma forma que ela tem de compensar isso pode ser adotando uma postura violenta. Sabe? Sabe aquilo que você fala assim,
às vezes você vê aquela pessoa que grita muito, que quer se aparecer, que quer crescer em cima dos outros, que eu faço, que eu aconteço, e sabe, senão eu vou e bato mesmo no fulano, no ciclano. Você já olha para essa pessoa e fala, essa pessoa ela só fala, sabe, mas por dentro ela está muito machucada. Sim. E isso vem dessa, né? Você vê que todos esses resultados da punição é uma criança machucada de alguma forma, Sim. que adota algum jeito possível, dentro da cabecinha dela que não faz sentido, para tentar de alguma forma compensar. E aí eu acho que já é a dica de ouro para papai, mamãe, papagaio, não, papagaio não cuida de filho, não. Titia, todo mundo. Não filho, gente, né? Cuida dos filhotinhos dele lá. É esse ponto de atenção, né? Se o seu filho está apresentando comportamentos agressivos, se você está caindo na cilada da rigidez, porque acontece, fica com essa informação, né? Na hora que você deitar na sua caminha, que você fica lá no travesseiro, que dá aquela baixada nas coisas, e a gente normalmente faz aquele momento de reflexão, né? O que está rolando? Algum sinal aí, alguma coisa para olhar tem da criança, né? Porque é um sinal, né? Para você investigar. E eu acho que isso também, depois de ter sido rígido e não ficar lidando com a culpa, é pensar como é que você pode ajudar, como é que você pode resolver essa situação de uma forma, né, menos tóxica e mais saudável para o teu filho, né? Perfeito. A ideia, assim, para a gente fechar a parte de rigidez, é entender assim, olha, a rigidez e a violência não ensinam. Não ensinam, tá? E a não ser assim, né? Milagre, ensina a ser assim, né? Isso. Muita gente fala assim, ó, eu apanhei na infância e hoje eu tô bem, né? Hoje eu tô legal, o método funciona. Não. Apesar de você ter sofrido, você se tornou uma pessoa ok. Isso que você me fala, porque eu não sei, certo? Eu não sei. A teoria me diz que talvez você não esteja tão bem assim quanto você diz estar. Mas a ideia é, apesar de ter sofrido violência, eu me tornei uma pessoa ok. Sim. Né? Mas eu penso assim, papais e mamães, a rigidez, a violência e a punição excessiva não educam. O que ela vai fazer é criar uma reação no seu filho nociva. Ponto. Sim. O que você pode tentar observar agora é assim, quais são as reações que meu filho está tendo. Será que eu consigo identificar essas reações? Qualquer coisa, volta o episódio, ouve de novo a descrição, para ver se você consegue olhar, né? Você consegue olhar no seu filho o que tá acontecendo. E eu digo então, assim também, né, Henrique? Se porventura, porque a gente replica aquilo que a gente viveu e que aquilo a gente aprendeu, uma coisa é ouvir isso e saber disso de forma racional, outra coisa é se apropriar disso para que você, né, lide com as suas emoções, para que você... Porque a teoria é linda. Na prática, a gente oscila por quê? Porque existe a dor da punição na gente. Nós somos educados pela punição, porque esse é o modelo que está instituído na gente. Isso vem lá de trás e isso está de forma coletiva na gente. Tem gente que mais, tem gente que menos, mas somos frutos de uma educação de culpa e punição. Isso é um fato. Assim, acho que isso com certeza. Esse é um fato. Como é que a gente lida com isso? Nós lidamos com isso nos libertando da culpa e exercitando o perdão, né? Então, assim, e o perdão com a gente, quando a gente é rígido demais e erra a mão ali com os filhotes, e perdoando papai e mamãe, né? Que em algumas vezes nos puniu, às vezes injustamente, porque quem nunca se sentiu injustiçado por pai e mãe? A gente sempre esbarra nisso. Então, que a gente possa perdoar e se libertar disso para que a gente tenha estrutura emocional para lidar com o que vem com os filhos, né? E por isso que vira uma salada, porque muitas vezes a gente não foi curar as nossas mazelas, né? A gente não foi, a gente tá ok, mas ok racionalmente, não emocionalmente, né? A gente tá bem machucado, todo mundo é um pouco machucado dessas relações, né? Então, isso que é legal, o processo de autoconhecimento, a terapia, o ler, o conversa, enfim, o caminho que você achar interessante, porque é reelaborar experiências difíceis, né? Você vai reelaborar e
elaborar uma nova narrativa para as suas experiências. Então, onde você achava tal coisa, você relabora e passa a achar outra coisa, né? Outro resultado de pensamento ali. E aí, isso vai ser a sua referência para o momento futuro. Tá? Então, é relaborar o que aconteceu lá atrás. Sim. E realmente, né? Se a gente viveu rigidamente, a gente vai ter essas mágoas dentro da gente. Então, assim, a rigidez é ordem sem liberdade. Não tem escolha. Tá? Essa é uma frase interessante que a gente guardar. Bom, vamos para o próximo, então. O próximo estilo, que é o permissivo. Se o rígido era ligado ao estereótipo masculino, o permissivo é ligado ao estereótipo feminino, né? A mãe deixa fazer o que quiser, esse tipo de coisa. E quantas vezes a mãezona fala assim, quando a mãe não sabe dizer, não, vai falar com seu pai, né? joga pro outro, né? Aí o pai fala, vai lá, fala com a sua mãe, aí fica uma alegria, aí dá uma bagunça, aí fica bom. Aí dá fogo na calcinha da criança, né? Mas esses dois aí não tô entendendo. Mas é isso mesmo. Acaba terceirizando a responsabilidade que não consegue assumir, né? Sim. Bom, o permissivo, ele dá muita liberdade sem nenhum tipo de ordem. Tá? Dá escolha ilimitada para a criança. Então, a criança pode fazer o que ela quiser, absolutamente, mesmo quando, obviamente, ela não tem capacidade de discernimento nenhum sobre o que é bom a longo prazo. Primeiro que a criança nem entende o que é longo prazo, ponto final. Né? Nem viveu para entender isso. Né? Então, longo prazo é o que eu espero para a comida ficar pronta, né? Quando eu estou com fome, esse é o longo prazo. É isso o longo prazo para eles. Então, assim, quando você é permissivo demais, você não delimita parâmetros para um desenvolvimento saudável, sabe? Assim, você não dá a ferramenta para a criança se balizar na vida, assim, sabe? Sabe quando você vai guardar o carro numa vaga, fazer uma baliza, você olha no retrovisor, você tem que ver o outro farol, você tem que ver onde é que está a roda, você tem que ver pontos de referência para você poder estacionar o carro. A criança precisa disso, porque senão ela fica completamente perdida. E como a criança é muito reativa emocionalmente, ela vai estar sempre reagindo à vida sem se estruturar. Não consegue estruturar um plano lógico e tal. Então, ela não consegue, por exemplo, desenvolver habilidades de vida, como iniciativa para fazer alguma coisa, mesmo que não queira, resolução de problemas. Por que eu vou resolver um problema se eu não quero mais, é só trocar, porque alguém vai vir trocar para mim, eu posso fazer o que eu quiser, então eu não preciso resolver tal problema. Eu não preciso ser resiliente, eu não preciso saber me adaptar aos cenários da vida, como ela se apresenta, porque se eu não gosto, vai trocar. E ponto final. Né? Alguém vai vir trocar para mim. Por que eu vou me importar com o outro? Por que eu vou desenvolver empatia? Eu não preciso desenvolver empatia. Meu desenvolvimento é autocentrado, completamente. Eu não preciso ligar para o que o outro está sentindo ou o que ele está fazendo. Né? Porque eu acabo sendo meio que um reizinho ali, uma rainhazinha, né? Então, eu tenho, inclusive, dificuldade de perceber o coletivo. Isso dá um problema danado quando a molecadinha vai para a escola, né? Quando começa a crescer. Aí, porque fica insano ela construir relações, porque ela está só olhando para ela, né? E quando vai trabalhar, então? Você é da área. Gente, dá uma merda, você sabe. Como é que você fala? O estagiário de 20 anos que em 6 meses ia ser presidente da empresa e não conseguiu? No máximo está lá grampeando folha, e aí é um absurdo, né? Como que o mundo não está me tratando como grande rei que... E fazer essa molecadinha, os frutos, né, os impactos de quem tem esse tipo de educação, entender que existe horário de trabalho, gente. Precisa ter horário, não... E o horário flexível é muito lindo nas empresas mais moderninhas, mas não são a maioria que está aí no mercado, não. A maioria das empresas que estão aí no mercado e que o seu filho vai trabalhar tem horário para entrar e tem horário para sair. Né? Que seja desligado. E tem ramos que permitem isso, né? Tem ramos que permitem a flexibilidade, tem ramos que não. E ainda que você esteja trabalhando em casa, existe um horário, né? Então é complicadinho. A molecadinha tem
quando vai lá estagiar, ser jovem aprendiz, vai ter dificuldade de entender isso. E nem cabe aqui a discussão de cultura organizacional, porque isso é tema para outra temporada, né? É outra coisa. Mas a gente está falando dos impactos dessa educação mais permissiva, né? Isso. Então, assim, exatamente, essas crianças vão crescer achando que o mundo deve alguma coisa para elas. E o mundo não deve nada para elas, né? É claro que a gente, veja bem, para esses papais e mamães que são muito permissivos, é uma coisa, assim, às vezes difícil de escutar, assim, né? Porque, inclusive, para mim, que sou pai, né, é uma coisa que causa certa estranheza. Mas o meu filho, o Bernardo, ele é especial e maravilhoso para mim, não para o mundo. Ele só é mais uma criança. Ele é só mais um menino. Ele é só mais uma criança, que vai ser mais uma pessoa no mundo, entendeu? A gente não pode desenvolver muito essa ideia de que o meu filho é especial para todo mundo. E está tudo bem ser assim. Está tudo bem ser assim. Você ter esse pensamento mais realista vai ajudar ele a se blindar de muita frustração, sabe assim? De muito problema, porque essas crianças, elas crescem desencorajadas. Então, assim, elas não têm coragem de fazer algumas coisas que exigem, né, o mundo vai exigir delas, porque elas não se sentem, inclusive, preparadas. Né? Elas vão crescer frágeis, sabe? Não fez o que eu quero, não aconteceu o que eu queria, me machuco. Né? Quando se torna adulto, a gente está falando do problema de trabalho, a gente comentou, mas uma criança que vai para a vida adulta sem essas habilidades de vida vai procurar no cônjuge um substituto para o pai e para a mãe. Porque não sabe viver sem papai e mamãe ali do lado fazendo todas as coisas. Nós conhecemos pessoas assim. Né? Todo mundo já viu. Gente! Esse rolê dá fogo na calcinha, hein, Henrique? Porque aí como que fala na constelação sistêmica, dá um emaranhado dos bons. Emaranhado, né? Difícil. Nossa, dá um emaranhado, dá um fogo na calcinha. Não consegue largar a família de origem, né? Gente, mas isso aí também é tema para uma outra temporada, se a gente for falar de relacionamento. E aí, cara, você vê assim, né? A pessoa que é permissiva demais, olha a pessoa que é muito rígida e aponta o dedo para ela. Você tá errado, tá errado, tá errado. A pessoa que é rígida demais, olha o permissivo e fala, você tá errado, tá errado, tá errado. São polaridades, opostos. Né? São opostos. São polaridades, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente como é que a gente tenta unir essas coisas, conversar. Olha, na verdade, eu vou te dizer que como é que a gente faz com tudo isso, a gente vai ter que falar no próximo episódio, porque a gente já está assim no nosso tempo máximo desse rolê, entendeu? Ai, meu Deus, sério mesmo? Não acredito. Gente, o Henrique fica em faniquito, porque nunca dá tempo da gente falar tudo que a gente quer. Ai, gente. Nunca. Mas assim. Nunca. Dá tempo de falar do negligente? Dá. A minha rapidinho. sugestão, assim, vamos fechar no negligente, e aí no próximo episódio, já dando um spoiler e convidando aí a galera para ouvir, a gente fala sobre as características da parentalidade positiva e as ferramentas para a gente usar ao exercer. Então, a gente faz esse combo aqui. Vamos terminar o permissivo e falar do negligente, e aí a gente fecha esse episódio. Tá certo. Bom, então acho que o permissivo a gente fechou. Deu para ter uma boa ideia, assim, né? Mas só para comentar que a gente conversou um tempo atrás sobre a questão das crianças estarem mais depressivas, melancólicas, e o suicídio aumentou e tal, né? Olha só, se você tem uma rigidez muito grande e a criança ela vai crescer achando que não é boa o suficiente porque não consegue fazer nada, porque as figuras de referência machucam ela, não encorajam ela sempre vai se achar ruim, para baixo, né? Assim, impotente. Se você é permissivo demais, cria uma pessoa muito frágil, com poucas habilidades de vida, ela não vai conseguir lidar com as frustrações que a vida vai trazer. E como adolescente é tudo muito intenso, sabe? É tudo muito para ontem, aquela coisa. Um relacionamento que termina... O mundo acabou, gente.
O mundo acabou. O primeiro fora que eu levei na vida, eu achei que eu nunca mais ia amar. Eu tinha 13 anos. Assim, nós não podemos. Isso é super normal. Eu também, todo mundo, sabe? Sim. É super normal. E aquele amor platônico assim. Pelo professor, gente. Quem nunca se apaixonou pelo professor, professora? E assim, isso é normal. É da fase, é da vida, é do desenvolvimento fisiológico, enfim, sim, né? Sim. Mas a ideia é assim, nem muito para um lado, nem muito para o outro, para que você possa, de uma forma positiva, que a gente vai falar mais para frente, afinal de contas, né? Criar ferramentas para a criança saber lidar com essas coisas. A gente tem muita dificuldade de deixar a criança sentir frustração. Isso. E a gente precisa deixar a criança se frustrar em doses, claro, sempre em referência à idade dela, né? Enfim, né? Tenha bom senso. Mas é como se fosse um exercício de academia mesmo. Você machuca um músculo para ele crescer um pouco mais forte. Sim. E é isso que a gente vai ter que fazer, que a gente vai ver mais no outro episódio, enfim, né? Mas vamos lá. O negligente, né? Vamos lá, o negligente. Muito rápido, porque esse é rápido. O negligente é assim, a omissão do cumprimento do dever exigido pela situação. Isso é você ser negligente. Quando você não cumpre com o seu papel. Isso pode ser muito violento. Extremamente violento, quando você é negligente. Tem um livro do como é o nome? Shimiashiki, esqueci o primeiro nome dele. Roberto, né? Roberto, eu já li o livro dele. Né? Que chama A Carícia Essencial. Foi exatamente esse que eu li, exatamente esse. Eu li esse livro há muitos anos atrás. Ele é bem antigo. Que eu guardei foi assim, que não vou entrar no desenvolvimento da ideia do livro, né? Mas ele fala assim, olha, para uma criança é menos pior que você seja ruim com ela ou violento com ela do que se você for negligente, for ausente, completamente zero assim, de interação com ele. Então, você se omitir é uma grande violência. Agora, é importante dizer o seguinte para as pessoas, inclusive para as pessoas se acalmarem o coração. Né? Falta de tempo com o filho porque trabalha demais, né? Porque precisa viajar, trabalho, enfim. Isso não é negligência necessariamente. Tá? Então, calma. Não é negligência. E os papais e mamães de plantão caem nisso o tempo inteiro, né? Achando que porque está trabalhando que nem um louco, que nem uma louca, está sendo negligente com os filhotes, né? E não é necessariamente, não é. Claro, se você trabalha de propósito, desde que você trabalha de propósito, eu não tenho que trabalhar, mas se você fica muito tempo a mais no escritório do que necessário, porque você não quer ficar com o seu filho, você não quer a sua responsabilidade, beleza, negligente. Agora, se você precisa, não. É só falta de tempo, que você repensa de uma outra forma, são assuntos distintos, e que você pode usar outras ferramentas para meio que compensar essa falta necessária, né, enfim, para cada contexto familiar e tal, tá? Então, do negligente é mais ou menos isso. Eu gostaria de deixar claro, falar para as pessoas que é o seguinte, bater ou violência psicológica, humilhação, é crime, tá? É crime. Tem a lei da palmada, a lei do menino Bernardo, vai atrás quem quiser saber o que é isso. É uma lei, tá? São leis, você não pode fazer isso. Não importa se você acha que não tem problema bater, que não tem problema humilhar, que ensina. Não interessa. Isso é crime. Não pode. Tá certo? Sim. E assim, o Henrique, eu vou compartilhar uma situação, né? Vou dizer o milagre, não vou contar o santo, mas para ficar, né? De provocação e de reflexão aí para papai e mamãe. Né? Na minha lista aí de contatos com a mulherada, uma pessoa, né, uma mulher que eu conheço, ficou chocada e só foi repensar a sua maternidade no dia que o filho disse que ia denunciá-la. Nossa Senhora, olha. Então, assim, porque a criançada, a molecadinha, vamos combinar que os bichinhos estão bem informados, né? E aí... Eles estão muito bem informados. Eles estão muito bem informados. E aí um dia, né, essa mulher estava ali com o filho
mãe, eu vou te denunciar. E aí, na hora, ela ficou chocada, você vai ser sua mãe, blá, 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 blá. E aí, óbvio, né, os extremos nunca são saudáveis, nem de um lado, nem de um outro. Mas isso foi um convite para ela repensar muita coisa da maternidade. Tem muito papai e mamãe sendo, né, entre aspas, denunciado por pouca coisa, né? Porque também tem muito milindre em algumas situações, mas cada situação é uma situação e a gente tem que olhar para ela com maturidade e entender se o que está acontecendo é um exagero ou é um sinal e um convite para a gente olhar algumas coisas, né? Então, extremos, exageros nunca é bom. E aí fica a dica, né? Resolvi compartilhar, você foi falar, né? Eu falei, vou ter que contar essa, né? Porque na ocasião a poderosa ficou chocada, né? Mas isso fez com que ela pudesse depois olhar e refletir muitas coisas em relação à maternidade dela. E que bom, né? Porque tem surgido tantos casos de crianças que são mortas, que têm consequências assim. Pesada, gente. As consequências psicológicas e físicas são absurdas. Assim. Eu recebi uma reportagem da BBC, lá na Austrália, de uma menina que, enfim, passou a vida claro, isso é um caso extremo, né? Sendo estuprada pelo pai, apanhava e tal, enfim, né? Ela tem problemas físicos até hoje, depois de 50 anos. Só que a consequência psicológica para ela foi que ela desenvolveu múltiplas personalidades. E ela desenvolveu 2.500 personalidades. Foi um absurdo, Deus. assim. E foi muito interessante esse caso, que foi a primeira vez que um tribunal da Austrália permitiu que essas personalidades aparecessem no tribunal para poder, me faltou a palavra agora, testemunhar, participar do caso ali, do julgamento do pai dela, né? E ela tinha 50 anos e aparecia uma menininha de 4, que era uma das personalidades, aparecia uma adolescente, que era uma das personalidades dela. O que eu quero dizer com isso tudo? Isso tudo causa problemas na criança. E é por isso que existe essa lei, porque gente que entende do assunto, não é opinião de WhatsApp, gente que entende do assunto falou que causa problema. Então, não pode. Sim. E, assim, vamos combinar que é a recorrência, é a recorrência de uma parentalidade tóxica que vai fazendo com que isso, na linha do tempo, se torne cada vez um problema maior. Se a gente tem a coragem de olhar para a gente, de olhar para si e curar as nossas mazelas para poder exercer melhor a nossa parentalidade, a gente vai resolver, de repente, um comportamento tóxico que a gente teve como pai e como mãe. E a gente sai da culpa. E hoje tem recurso, né? Tem o Henrique que faz trabalho de parentalidade, tem eu que faço trabalho de mentoria para mulheres, tem terapeuta, tem várias formas de se cuidar para que a gente possa estar bem para exercer a nossa maternidade e a nossa paternidade da melhor forma. Se a gente está vendo que a gente está causando um problema, que a gente está numa dinâmica familiar que não está saudável, gente, é possível, tem recurso. Se está faltando recurso financeiro, tem uma série de conteúdos gratuitos disponíveis, né? Valida a fonte, porque também tem muita besteira sendo dita, mas tem muita gente fazendo um trabalho muito legal, seja com um serviço, seja disponibilizando conteúdo. Então, assim, dá para cuidar, né? Dá para cuidar. E a gente tem repensado bastante isso. Tem muita gente me procurando para consultoria, para cursos, para atendimento. Assim, as pessoas estão repensando mais a parentalidade. Por isso que a gente está aqui conversando, porque existe espaço para isso. Tem gente indo atrás disso e tal, né? Exatamente. E eu acho que fica, né, assim, Henrique, para a gente poder finalizar esse episódio, se aproprie, né, tenha consciência, tenha clareza da onde você está, né, desses 3 perfis que a gente comentou aqui, faça uma autoanálise, né? Aonde você está mais? Você está mais rígido, mais permissivo? Será que hora você é negligente? Se identifique, né, aonde você está. E não se sinta culpado,
Vem ouvir o próximo episódio para aprender aí um pouquinho com aquilo que o Henrique está compartilhando com muito carinho. No próximo episódio, onde a gente vai falar sobre a parentalidade positiva e sobre as ferramentas, né? Então, culpa, não precisa se culpar, se apropria onde você está errando, não precisa se punir. Vamos dar um basta aí para essa cultura da punição. E fica aí o convite para o próximo episódio, onde a gente vai falar sobre a parentalidade positiva e as suas ferramentas. Certo? Combinadíssimo. Henrique, gratidão por mais esse episódio. Estou aprendendo uma porrada de coisa. Estou organizando também, né, as minhas mazelas, porque já fiquei em alguns momentos, em alguns extremos aqui do que a gente conversou. E tem sido para mim também um presente a gente poder conversar sobre isso. Se cuida, gente. Espero que vocês estejam gostando. Manda feedback para a gente, né? É bom, a gente quer saber se está fazendo sentido. E aí a gente conversa um pouco mais no próximo episódio. Obrigada, Henrique. Beijo, gente. Se cuida. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.